Relata uma família Martins. A família Martins, composta por 4 membros, decidiu passar o fim de semana em uma pequena cidade histórica, famosa por suas belezas naturais e um antigo cemitério, que atraía visitantes curiosos. Ana, a mãe, era fascinada por histórias de fantasmas e lendas locais, enquanto Carlos, o pai, preferia as trilhas e a natureza. Os filhos, Júlia e Pedro, estavam empolgados com a ideia de explorar um lugar diferente. Na manhã de sábado, após um café da manhã reforçado, a família decidiu visitar o cemitério. A atmosfera era pesada, mas o local, cercado por árvores imensas e flores silvestres, tinha uma beleza sombria que intrigava Ana. Enquanto caminhavam entre as lápides, ela não conseguia deixar de notar o silêncio absoluto que dominava o ambiente. A sensação de estar sendo observada começou a crescer, mas ela atribuiu à sua imaginação fértil. Carlos tentava manter o clima leve, contando histórias engraçadas sobre cemitérios que conhecia. Contudo, conforme a família explorava, a atmosfera foi se tornando mais densa. Pedro, que sempre foi sensível a mudanças de ambiente, começou a se sentir inquieto. "Mamãe, não gosto daqui", disse ele, olhando ao redor como se esperasse ver algo aparecer entre as sombras. Júlia, tentando ser corajosa, sugeriu que tirassem uma foto diante de uma lápide antiga. Ao posarem, um vento repentino passou por eles, fazendo os cabelos de Ana esvoaçarem. O flash da câmera iluminou o local por um breve momento e, ao revisitar a imagem, notaram algo peculiar. Uma névoa que parecia se formar em torno de uma figura indistinta atrás deles. Eles não se preocuparam muito com isso na hora, mas a sensação de desconforto aumentou. Quando a família decidiu sair do cemitério, o sol já estava se pondo. A luz dourada do crepúsculo misturava-se com as sombras que cresciam ao seu redor, criando um cenário quase surreal. No caminho de volta, Júlia ouviu um sussurro suave, mas ao se virar, não havia ninguém. "Vocês ouviram isso?", perguntou, mas os outros balançaram a cabeça, rindo nervosamente. De volta ao hotel, as coisas começaram a tomar um rumo inquietante. Durante a noite, enquanto todos tentavam dormir, Carlos ouviu um barulho no corredor, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Ele se levantou e saiu para investigar, mas não havia ninguém. Ao voltar para o quarto, sentiu um arrepio ao passar pela porta, como se algo ou alguém estivesse ali, observando. Na manhã seguinte, Ana acordou com um sentimento de ansiedade. Ela se lembrou de ter sonhado com uma mulher de vestido branco, de cabelos longos e desgrenhados, que a chamava pelo nome. O olhar da mulher era triste, como se estivesse implorando por ajuda. Ao contar o sonho para a família, perceberam que todos haviam tido pesadelos estranhos na mesma noite, sempre relacionados ao cemitério. Decididos a descobrir o que estava acontecendo, os Martins retornaram ao cemitério. Desta vez, a atmosfera era diferente, como se uma nuvem pesada pairasse sobre eles. Enquanto caminhavam, notaram que a figura na foto tirada anteriormente estava se tornando mais clara. Ana se aproximou de uma lápide específica e sentiu um impulso inexplicável. Ao olhar mais de perto, viu que o nome gravado era o mesmo que o da mulher do seu sonho. Com o coração acelerado, ela começou a ler em voz alta o epitáfio e, ao fazê-lo, a temperatura ao seu redor caiu drasticamente. As crianças começaram a tremer e Carlos, preocupado, pediu que ela parasse. Mas Ana estava hipnotizada. Ela só queria ser lembrada, sussurrou, antes de um vento forte varrer o cemitério, fazendo as folhas dançarem no ar. Naquele instante, o sussurro se transformou em um grito agudo, e as sombras que antes pareciam inofensivas tornaram-se figuras ameaçadoras, cercando-os. A família correu de volta para casa, aterrorizada. Ao chegarem ao hotel, decidiram que não passariam mais uma noite ali. O medo os acompanhou durante toda a viagem de volta, e a imagem da mulher em seu sonho nunca saiu de suas mentes. Desde então, os Martins não falam sobre aquele fim de semana. Aquela visita ao cemitério os marcou para sempre,
E o que deveria ser uma simples aventura se tornou um pesadelo que ecoava em suas memórias, lembrando de que algumas histórias não devem ser desenterradas. Relato 2. Terror em Connecticut. O relato dos Peterson. A família Peterson estava animada com a mudança para uma casa antiga em Connecticut, comprada a um preço surpreendentemente baixo. Localizada em uma área rural, a casa tinha uma aura de charme rústico, mas também carregava um mistério inexplicável. Logo após se mudarem, eventos estranhos começaram a ocorrer, mergulhando a família em um pesadelo que eles nunca poderiam ter previsto. À chegada, na primeira noite, os Peterson se reuniram na sala de estar, cercados por caixas não desfeitas. Enquanto os filhos, Emma e Jake, brincavam, Laura, a mãe, começou a notar que o ambiente era um tanto frio, apesar de estar calor lá fora. Ela atribuiu isso à falta de móveis e ao ar da velha casa. Naquela mesma noite, enquanto todos tentavam dormir, Emma acordou com um barulho vindo do andar de cima. Parecia um arranhar, como se algo estivesse se movendo. Ela chamou por Jake, mas ele estava profundamente adormecido. Com o coração acelerado, decidiu investigar. Ao subir as escadas, Emma sentiu um arrepio na nuca. As paredes pareciam respirar, e cada passo que dava ecoava como um chamado em meio ao silêncio. No corredor, uma porta entreaberta atraía sua atenção. Ela empurrou levemente. Para sua surpresa, viu uma boneca antiga sentada em uma cadeira de balanço, balançando lentamente, embora não houvesse vento. Os primeiros sinais. Nos dias que se seguiram, os fenômenos começaram a se intensificar. Os objetos mudavam de lugar sem explicação. Um dia, Laura encontrou sua caneca favorita no chão, embora a única pessoa em casa fosse Jake, que apenas tinha ido ao banheiro. Quando questionado, ele apenas olhou para ela, perplexo. O mais inquietante era a presença de uma figura estranha que parecia aparecer nas janelas, especialmente à noite. Uma sombra escura que parecia se contorcer e desaparecer assim que alguém se aproximava. A família começou a relatar pesadelos, todos envolvendo a mesma figura. Uma mulher de vestido longo, com cabelos desgrenhados e um olhar profundo e triste. A investigação. Preocupada com o que estava acontecendo, Laura decidiu investigar a história da casa. Em um arquivo local, descobriu que a propriedade havia pertencido a uma família no século XIX e a mulher da qual falava a lenda havia morrido tragicamente durante um incêndio que consumiu o segundo andar da casa. Movida pela curiosidade e pelo medo, Laura procurou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O investigador, Tom, chegou na tarde seguinte com equipamentos de gravação e dispositivos de medição. Ele pediu que a família ficasse alerta para qualquer atividade. Na primeira noite da investigação, Tom começou a captar sons estranhos em seu gravador. Sussurros, risadas e até mesmo uma música suave, que parecia vir de lugar nenhum. A tensão aumentava conforme a noite avançava. O clímax do terror. Em uma noite particularmente sombria, Tom e a família decidiram passar a noite no andar de cima, onde a mulher supostamente havia morrido. Assim que a luz foi apagada, um frio intenso envolveu o ambiente. A sombra apareceu novamente, agora mais próxima. A figura se materializou, revelando-se como a mulher da lenda. Com os olhos arregalados, Emma gritou, mas Tom pediu que todos ficassem calmos. Ele começou a fazer perguntas, tentando estabelecer uma comunicação. Para o assombro da família, a figura começou a se mover, flutuando em direção a uma velha caixa de brinquedos que estava no canto do quarto. Laura, em um ato de coragem, decidiu se aproximar. Ao tocar a caixa, sentiu uma onda de tristeza invadindo seu coração. A mulher parecia querer algo, e a expressão em seu rosto era de desespero. Tom, percebendo a conexão, pediu que Laura falasse com ela. A revelação. A mulher começou a se manifestar, revelando fragmentos de sua história através de sussurros e flashes de imagens. Laura viu a cena do incêndio, a mulher tentando salvar seus filhos, mas sendo consumida pelas chamas.
Era um lamento profundo e angustiador. Compreendendo a dor da mulher, Laura chamou pelo nome que havia encontrado nos registros, Elizabeth. Você não está sozinha, Elizabeth. Nós estamos aqui para ajudar, disse Laura, com a voz trêmula. A sombra hesitou, e o ambiente ficou carregado de uma energia palpável. Os objetos começaram a se mover, e um forte vento começou a soprar, como se a própria casa estivesse respondendo. O desfecho. Com o último grito de desespero, Elizabeth finalmente se libertou. A sombra se dissipou e uma luz suave envolveu o quarto. A sensação de opressão que pairava no ar desapareceu. Todos sentiram um alívio profundo, como se uma carga pesada tivesse sido retirada de seus ombros. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. O ar estava mais leve e os sons estranhos haviam cessado. Tom registrou o que aconteceu, prometendo que a história de Elizabeth seria contada, para que ela nunca fosse esquecida. Os Peterson, embora ainda um pouco traumatizados, decidiram ficar. A casa, agora livre do peso do passado, tornou-se um lar acolhedor, repleto de vida e amor. O que começou como um pesadelo se transformou em um relato de libertação e esperança, mostrando que, mesmo nas sombras, a luz pode sempre encontrar um caminho. Relato 3. Relato de fenômenos paranormais em Millfield. Era uma noite fria de outubro quando a pequena cidade de Millfield começou a perceber que algo estava errado. Os habitantes, acostumados ao cotidiano tranquilo, começaram a relatar eventos inexplicáveis, que logo se transformaram em um mistério que envolveu todos. A chegada do estranho. Mark e Clara, um jovem casal, acabaram de se mudar para Millfield em busca de um novo começo. A casa que compraram, uma antiga construção vitoriana no final da rua Maple, tinha um charme peculiar, mas também carregava um ar de mistério. No primeiro dia, enquanto desencaixotavam suas coisas, Clara encontrou um diário empoeirado no sótão. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era elegante, mas inquietante. Intrigada, Clara começou a ler em voz alta para Mark. O diário pertencia a uma mulher chamada Eleanor, que havia vivido ali no início do século XX. Suas anotações falavam de experiências estranhas, vozes sussurrantes, objetos que se moviam sozinhos e uma figura sombria que aparecia à noite. Clara e Mark riram nervosamente, considerando que eram apenas relatos antigos. Mas, à medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a pairar no ar. A primeira noite. Naquela mesma noite, enquanto se preparavam para dormir, Clara ouviu um barulho vindo do corredor. Era como se algo estivesse arrastando no chão. Ela acordou Mark, mas ao saírem do quarto, tudo estava em silêncio. A tensão pairava no ar, mas eles tentaram ignorar. Nos dias seguintes, os relatos de fenômenos estranhos se multiplicaram. Clara começou a sentir a presença de alguém ao seu lado, especialmente à noite. Certa vez, ao olhar no espelho do banheiro, ela jurou que viu uma sombra atrás de si, mas, ao se virar, não havia ninguém. Mark, cético, tentou confortá-la, mas quando começou a ouvir passos no andar de cima durante a madrugada, a situação se tornou insustentável. Os dois decidiram investigar a história da casa e descobriram que Eleanor havia desaparecido misteriosamente, sem deixar rastros. O encontro, um final de semana, enquanto exploravam a cidade, Clara e Mark conheceram uma mulher idosa chamada Agnes, que era uma das poucas residentes originais de Millfield. Ao mencionarem a casa, Agnes ficou pálida e contou que Eleanor havia sido uma mulher gentil, mas com um destino trágico. Dizem que ela nunca deixou a casa, sussurrou Agnes, e que sua alma ainda vaga por aí, à procura de algo que perdeu. Intrigados, Clara e Mark decidiram que precisavam se aprofundar mais no mistério. Naquela noite, armados com lanternas e coragem, eles subiram até o sótão novamente. Clara encontrou mais objetos, uma boneca antiga, uma caixa com cartas e uma foto de Eleanor ao lado de um homem que parecia preocupado.
Enquanto examinavam, a temperatura caiu drasticamente e uma brisa fria passou por eles. Foi então que a boneca caiu do lugar onde estava, fazendo-os pular de susto. Em seguida, um som de sussurros começou a ecoar no sótão. Clara e Mark trocaram olhares de medo, mas decidiram permanecer. Clara, mais corajosa, começou a falar. Eleanor, estamos aqui. O que você precisa? A revelação. Os sussurros se intensificaram, formando palavras ininteligíveis. Mark, decidido a ajudar, pegou a caixa de cartas e leu em voz alta uma das mensagens. Era uma carta de amor de Eleanor para um homem chamado Thomas e falava sobre um encontro que nunca aconteceu. Assim que as palavras foram ditas, a sombra que antes parecia flutuar no canto do sótão começou a se materializar. Era uma figura feminina, com cabelos longos e um vestido esvoaçante. Clara, com o coração disparado, sentiu que a mulher estava triste sozinha. Por que você não pode descansar? Clara perguntou, a voz trêmula. A figura parecia hesitar, mas então, com uma leve brisa, sussurrou. Ele nunca veio, eu esperei. Mark olhou para Clara e percebeu que aquela era a chave para libertar Eleanor. Eles precisavam encontrar Thomas. Com a ajuda de Agnes, começaram a procurar informações sobre o homem mencionado nas cartas. A busca por Thomas. Após algumas semanas de pesquisa, Clara e Mark descobriram que Thomas tinha se mudado para outra cidade após a morte de Eleanor, vivendo em profunda tristeza. Eles encontraram o endereço e, com coragem, decidiram ir até lá. Ao chegarem, encontraram um homem idoso que olhou para eles com surpresa. Quando Clara falou sobre Eleanor, os olhos de Thomas se encheram de lágrimas. Eu nunca soube, eu sempre a amei, disse ele, sua voz cheia de dor. Eu nunca pude voltar a tempo. Clara explicou que Eleanor ainda estava na casa, presa em seu luto. Thomas, agora cheio de remorso, concordou em voltar com eles para Millfield. No caminho, uma estranha sensação de esperança começou a preencher o ar. O desfecho. Naquela noite, Clara, Mark e Thomas entraram na casa. A atmosfera estava tensa, mas cheia de expectativa. Eles subiram ao sótão, onde a presença de Eleanor era mais forte. Clara segurou a mão de Thomas, que começou a falar. Eleanor, eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. A figura de Eleanor apareceu novamente, mais clara do que antes. Thomas, com lágrimas nos olhos, disse, sinto muito por não ter voltado. Eu a amava e sempre a amarei. Com essas palavras, a sala ficou envolta em uma luz suave, e a sombra de Eleanor começou a se dissipar. Clara e Mark sentiram um alívio imenso, como se um peso tivesse sido retirado de seus corações. Thomas olhou para a luz, sorrindo, e disse, agora você pode descansar, meu amor. E então, com o último olhar para o homem que a amou, a figura de Eleanor desapareceu em uma névoa suave. A temperatura no sótão voltou ao normal, e uma calma indescritível envolveu a casa. Clara e Mark, emocionados, perceberam que haviam ajudado uma alma perdida a encontrar paz. O legado. Os meses seguintes foram tranquilos para os Peterson. A presença estranha que antes assombrava a casa desapareceu, e a atmosfera se transformou em um lar acolhedor. Thomas voltou para sua vida, mas frequentemente visitava Clara e Mark, compartilhando histórias sobre Eleanor e o amor que eles nunca puderam viver juntos. Millfield voltou a ser a pequena cidade pacata de antes, mas agora a história de Eleanor e Thomas era parte da lenda local. Os habitantes aprendiam que o amor verdadeiro pode superar até mesmo a morte e que, às vezes, as almas precisam de um pouco de ajuda para encontrar o caminho de volta para casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Até a próxima e Deus o acompanhe. Um forte abraço da equipe Arquivos do Medo.